Pessoal, vamos fazer o nosso giro pela política e as notícias são, vamos falar sobre outro agregador de pesquisa, esse aqui que parece bastante interessante, problemas do Lula, o Lula está cheio de problemas com a candidatura dele, o teto de gastos, que estão querendo fazer uma sacanagem com o Bolsonaro, vamos falar sobre os problemas que os jornalistas veem na campanha de Bolsonaro, por exemplo, a questão dos ex de Bolsonaro. E vamos começar falando sobre esse agregador aqui, né? Esse agregador aqui é interessante, eu achei ele mais preciso que aquele outro agregador que a gente viu ontem. E eu acho que no final das contas é isso mesmo que a gente vai ter que usar, porque com tantas pesquisas sendo geradas a cada momento, fica impossível você ter uma imagem certa de como é que está isso daí, né? Até ano passado, até as últimas eleições, eu digo, o número de pesquisas no Brasil era muito menor, de pesquisas eleitorais, você podia acompanhar a pesquisa de cada vez, cada pesquisa individualmente. Mas ultimamente, realmente, não sei o que houve, que o pessoal resolveu, virou fã de pesquisa, né? E aqui o que é um agregador? Nada mais, nada menos que ele bota as pesquisas todas aqui e faz uma média ponderada conforme ele acha cada pesquisa válida ou não, né? E a posição que a gente está aqui é uma posição que eu julgo bastante razoável. Bolsonaro estaria aqui com 35,5% dos votos, é onde está mais ou menos aqui, e Lula estaria com 41%, ou seja, a gente está falando aqui em 5,5 pontos de diferença entre os dois, com a tendência de Bolsonaro de subir e a tendência de Lula de cair nas últimas horas. Apesar da última pesquisa, se você andar aqui, a última pesquisa é o Datafolha. O Datafolha dá o Lula lá em cima e o Bolsonaro lá embaixo. Mas quando você vê o agregado, quando você vê as outras pesquisas todas, a coisa muda de figura e no final o que a gente tem é justamente uma coisa bem mais razoável de 5,5% de pontos de diferença, o que mostra bem aquilo que a gente vinha falando, as pesquisas estão se ajustando. Em pouco tempo a gente vai ver essas linhas se cruzando aqui, né? Agora, tem outras coisas interessantes. O Ciro Gomes está estancado, ele não cresce nem diminui, está parado aqui em 6%, dá para ver claramente nessa pesquisa aqui. Antes do início da campanha ele chegou a subir, a cair, mas agora parece que está parado. O Ciro Gomes, todo mundo sabe, tira votos do Lula, então é uma pena que ele esteja parado. Se ele estivesse crescendo, seria melhor para Bolsonaro. Agora, a Simone Tebet é uma coisa surpreendente, ela está crescendo, olha só, está realmente crescendo. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque isso eu já imaginava, a Simone Tebet ela tem um potencial de voto grande por ela ser mulher e por ela ser relativamente desconhecida, né? Na política brasileira, você ser desconhecido é uma coisa positiva no final das contas, ainda mais para ela que tem uma máquina partidária por trás muito forte. Então, eu não descarto nada que a Simone Tebet vai crescer bastante nessa eleição, eu não acho que exista a chance dela ameaçar o segundo turno entre Bolsonaro e Lula. O segundo turno vai ser Bolsonaro e Lula nessa eleição, mas a Simone Tebet deve crescer aqui nessas pesquisas, e isso talvez até a capacite a uma disputa de verdade em 2026. Né? 2026 vai ser uma eleição muito mais difícil do que essa agora, porque Bolsonaro não vai poder se reeleger, e mesmo ele indicando o sucessor dele, o Zema ou o Tarcísio, a gente não sabe ainda quem vai ser, mas mesmo ele indicando o sucessor, nunca é tão fácil quanto a reeleição, né? Enfim, a Simone Tebet está crescendo. E aí a minha dúvida é, de quem que ela tira voto? Porque a Simone Tebet, eu não vejo ela muito como de direita, não, mas ela pode ser uma alternativa para a galera isentona, a galera que não quer votar nem Lula nem Bolsonaro, né? Então, a minha expectativa é que ela tire voto mais ou menos dos dois lados, não vai fazer muita diferença. Mas vamos ver como é que acontece isso daí, à medida que ela for subindo nas pesquisas, para onde é que vai os votos dela. Mas, assim, ainda é muito pouco. Não vai fazer diferença nessa eleição, muito pouco provável ela conseguir fazer alguma coisa aqui, né? Bom, a campanha do Lula está com problemas, né? O problema do Lula é justamente que as contas estão sendo contestadas pelo TSE. O que aconteceu? Vocês lembram em 2018... que o PT lançou a candidatura do Lula. O Lula chegou a fazer o registro como candidato no TSE. Mas daí a candidatura dele foi impugnada porque na época, né, ele estava respondendo ao processo, já tinha sido condenado em segunda instância, aquelas coisas todas, então no final das contas a candidatura dele foi impugnada pelo TSE. E daí o PT lançou o Haddad. Mas qual que foi o problema? O PT lançou o Haddad e pegou a prestação de contas do Lula e botou na prestação de contas do Haddad.
Mas não é assim que a coisa funciona. Deveria ter ficado a prestação de contas da campanha do Lula de um lado e a prestação de contas da campanha do Haddad de outro. São duas campanhas diferentes, dois candidatos diferentes. No que eles duplicaram esse tipo de coisa, ficou um monte de coisa duplicada, né? Então, o TSE está criticando essas irregularidades da prestação de contas, porque parece que tem dinheiro ali que gastou duas vezes. Só que o dinheiro foi gasto, ele não está na conta do partido. Se foi gasto, se a conta está duplicada, se botou a mesma gasto na do Lula e a mesmo gasto na do Haddad, esse dinheiro foi para algum lugar, né? Então, assim, tem alguma coisa estranha nessa história aí. Em tese, comprometimento na prestação de contas pode inviabilizar uma candidatura, tá? Eu não acho que o TSE vai fazer isso, de impugnar a candidatura do Lula por conta disso, mas que, em tese, se eles seguissem a lei mesmo, se tem irregularidade na prestação de conta, o cara está inelegível, né? Bom, ontem a gente falou sobre o Lula falando que tudo bem, pode bater em mulher, só não pode bater em casa, ou só não pode bater no Brasil, que também é um absurdo. Quer dizer que pode bater em outros países? Não, não pode bater em lugar nenhum. Bater em mulher é errado. Como, aliás, violência contra qualquer pessoa é errado, né? Iniciação de violência é sempre errado. Então, a Damares se revolta e faz críticas à fala de Lula sobre bater em mulher. Eu acho que faltou realmente isso daqui, tinha que falar mais, tinha que o pessoal bater mais nesse ponto, porque realmente é um absurdo, né? O que a Damares está falando é isso daqui. Gente, eu não sei nem o que falar. Vai bater em mulher em outro lugar, não dentro de casa, vai bater fora do Brasil. Eu tenho uma amiga brasileira que saiu do país com um companheiro e apanhou lá fora, a Luísa Brunet, minha parceira de luta contra a violência contra a mulher. Aí eu vejo um ex-presidente da República mandando o machão bater na mulher fora de casa. Realmente, a Damares tem toda a razão do mundo, né? É lógico, o pessoal do Lula vai passar pano, vai dizer que, não, mas não foi isso que ele quis dizer, não sei o que. Não, mas foi isso que ele disse literalmente que pode bater fora do Brasil e fora de casa, né? Bom, e aí uma coisa curiosa que acontece com o Lula é o seguinte, né? O Lula está muito incomodado com a questão dos religiosos, né? Particularmente dos evangélicos. Ele, no discurso dele lá no Anhangabaú, ele falou mal dos evangélicos, que não pode, que tem gente se achando Deus e é o diabo e não sei o que lá, e pastor que quer dinheiro. Falou um monte de coisa dos evangélicos lá, realmente brigou e coisa e tal, mas agora ele ainda tem esperança de ganhar votos nos evangélicos, cria perfil nas redes sociais para atingir esse público, está querendo falar com os evangélicos e coisa e tal. Olha, Lula, eu não sei não, cara, mas uma coisa ou a outra, né? Ou você decide que os evangélicos estão errados e são do inimigo e tem que ser combatidos, ou você vai se juntar a eles, a fazer os dois jogos, fica uma coisa meio hipócrita, né? De novo, o que acontece nessa situação? Na era da informação centralizada, o pessoal conseguia gerenciar esse tipo de coisa. O Lula sempre teve muita contradição, assim. Ia na igreja, se dizia católico, ia lá na outra igreja, dizia que era evangélico e coisa e tal, e ninguém confrontava ele porque não tinha a informação descentralizada. Agora todo mundo está discutindo o assunto. E aí, o que vai ser, Lula? Evangélicos são pastores do mal que endeusam um demônio e coisa e tal, ou é quem você quer pedir voto, ou são pessoas do bem que você quer pedir voto, né? Ele está só se enrolando com isso daqui. O Lauro Jardim já está atacando aqui, dizendo que líderes evangélicos preparam novos ataques contra o PT, apenas começando. E, de novo, olha só como é que o pessoal está querendo colocar isso como uma guerra entre o Lula e os evangélicos. Ou seja, tem que decidir, cara, ou tá brigando um com o outro, os evangélicos são inimigos do Lula, ou ele quer pedir voto. O que não dá é para declarar o outro como inimigo e pedir voto do mesmo jeito, né? Uma coisa que realmente não faz nenhum sentido. O fiasco que foi esse comício do Lula lá no Anhangabaú, todo mundo ficou sabendo, está mais do que claro. Saíram várias contagens aqui. O Lula esperava 100 mil pessoas no comício, disse que tinham 70 mil. 70 mil, vai, me poupe. Estão dizendo aqui que varia entre 6 mil e 9 mil as pessoas que estavam lá no auge do negócio. Eu acho que eu conto 2 mil pessoas aqui, dá quase para contar as pessoas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, acho besteira isso daqui, não teve quase ninguém lá no coisa. E só um detalhe aqui, o povo acima do lucro, né? Esse pessoal comunista não entende, não tem como botar na cabeça dessas pessoas que lucro é uma coisa positiva.
Se o empresário está tendo lucro, é porque ele está atendendo um desejo da sociedade. As pessoas querem aquele produto e por isso ele consegue vender o produto e consegue lucrar com isso. Lucro é uma coisa boa. Esse pessoal que bota o povo acima do lucro está botando, na verdade, o político acima do lucro, porque o povo, eu que determino o lucro. Uma empresa tem lucro quando o povo quer comprar o produto ou serviço dela. É uma besteira esse tipo de coisa, é uma coisa que é uma das causas do atraso do Brasil, essa demonização do lucro, né? Aí aqui um outro tópico que é uma tremenda sacanagem do pessoal da Veja com o Bolsonaro. Lula e Bolsonaro indicam fim do teto de gastos e articulam novas propostas. O que eles estão querendo dizer aqui? Que Bolsonaro também quer o fim do teto de gastos. Por quê? Porque Lula falou abertamente, está no programa de governo do Lula, vamos acabar com o teto de gastos. E isso incomoda muita gente, principalmente o pessoal que é moderado, que possivelmente migraria para votar no Lula. Esse pessoal não gostou dessa história do Lula acabar com o teto de gastos. Aí o que o pessoal faz aqui? Não, mas o Bolsonaro também vai acabar. Só que o Bolsonaro não falou que vai acabar, não. Aí você vai entender aqui, o Bolsonaro não falou em momento algum que vai acabar com o teto de gastos, ao contrário, falou que é favorável ao teto de gastos, que talvez tenha que haver ajustes ali, mas que tem que ser mantido o teto de gastos. Ao contrário do Lula, que falou que vai acabar com o teto de gastos e substituir por outra coisa totalmente. E aí o que ele fala aqui é o seguinte, não, porque o governo Bolsonaro despendeu considerável energia para burlar as restrições, uma vez que o teto só pode ser rompido com mudanças constitucionais, que é o caso da PEC das bondades no início do mês passado e coisa e tal, que permitiu um furo de 41 bilhões de reais no teto. E aí vem duas coisas. Primeira coisa, lembra que o Brasil vai fechar no azul esse ano. Então esse furo que teve no teto de gastos aí não foi aumento de gastos propriamente dito. Isso foi, na verdade, apenas a liberalização de um dinheiro que já está no caixa do governo. O governo, ainda com isso, vai fechar no azul esse ano. Então uma situação realmente diferente nesse caso. E outra situação é que é só isso que tem. Não tem outra situação que o Bolsonaro tenha rompido o teto de gastos. A outra vez que houve o rompimento do teto de gastos foi na pandemia. Mas aí também foi por liberação do próprio Congresso e coisa e tal. Então, assim, no final das contas, há uma diferença enorme entre as posições de Bolsonaro e Lula com relação ao teto de gastos, né? Eles tentam equivaler aqui justamente para isso, para tentar falar para o pessoal que está indeciso, que está no meio do caminho, não, Bolsonaro é tão ruim quanto Lula na questão do teto de gastos. Não, não é. Bolsonaro falou que vai manter o teto de gastos, que houve duas grandes exceções, na pandemia, que ninguém discute, e também nesse ano, que de certa forma não deixou de ser um reflexo da pandemia, com a PEC das bondades. Então essas foram as duas situações que houve o rompimento do teto. Mas lembra, o Bolsonaro ele não quebrou a regra do teto. O teto diz que, por licença constitucional, por licença do Congresso, ele pode ser rompido. Então foi o que aconteceu, foi dentro da regra. O Congresso aprovou a PEC e liberou o rompimento desse teto constitucional. Então pronto, não tem nada de errado. O Bolsonaro não acabou com o teto, não pretende acabar com o teto. Ele vai continuar da exata mesma maneira, continuar existindo. Para uma eventual necessidade de rompimento, vai ser necessário o voto no Congresso, né? Uma PEC. Bom, aqui o Thomas Trauman fala que não, que o João Dória abandonou Bolsonaro, Sérgio Moro também, o Eduardo Leite, o Abraham Weintraub, o Santos Cruz, não sei o que lá, um monte de... o MBL, João Moedo, o Joyce Hasselman, Alexandre Frota, todo mundo foi bolsonarista e abandonou Bolsonaro, né? Então agora o Bolsonaro precisa reconquistar essas pessoas, senão ele não ganha a eleição. Para com isso, cara, deixa de ser otário, cara, não tem nada disso não. Quantos votos tem João Dória? Não tem nada. João Dória é o maior desse pessoal todo aqui. Moro já está se bandeando pro lado de Bolsonaro, já falou que tem um inimigo comum com Bolsonaro, já falou que vai votar em Bolsonaro mesmo no segundo turno, e os outros todos aqui, o pessoal, Eduardo Leite, o Weintraub e coisa e tal, isso aqui ninguém tem voto de nada nisso daqui, ninguém faz diferença nenhuma, e vou dizer mais, tá arriscado esse pessoal ainda se bandear pro lado de Bolsonaro para tentar a eleição, tá? Lá no Rio Grande do Sul, que tá com o Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite não vai fazer isso porque o Onyx já tá nesse espaço. Mas, sinceramente, que vai ter gente aí correndo atrás de te dizer bolsonarista para ganhar voto, pode ter certeza que sim. Aí Joyce Hasselman, Alexandre Frota, meu amigo, eram produtos do Bolsonaro. Não é que esse pessoal ajudava Bolsonaro a se eleger, né? O Bolsonaro é que ajudou esse pessoal a se eleger, eles se mostraram traíras, nunca mais vão ser eleitos para coisa alguma. Então,
segundo o pessoal está dizendo, ele está recuperando uma parte desse pessoal ex-bolsonarista, mas teria que recuperar muito mais, porque saiu esse agente todo aqui. Cara, esse agente todo é irrelevante. Esse pessoal todo aqui é totalmente irrelevante, né? E a mostra de que a imprensa está realmente desesperada com a questão dos evangélicos, não sabe o que fazer com isso, é essa manchete do Noblar aqui, né, do Ricardo Noblar, o pai, né? Corte de cabelo pouco evangélico de Michele Bolsonaro. Não, porque evangélicos têm que ficar com cabelo, não pode cortar o cabelo, né? Você sabe, né, que o pessoal usa aquele cabelão grandão, né? O idiota só esqueceu que isso é só uma denominação evangélica que tem essa restrição de cortar cabelo, e mesmo assim, para mulheres com mais idade, isso não se aplica, o pessoal corta, enfim, é uma besteira tão grande. Esse pessoal realmente não entende nada de religião. Eu não vou dizer que eu entendo, não, tá? Eu também não entendo nada. Não sou cristão, não sou católico, não sou evangélico, já falei para vocês, me considero ateu mesmo, mas eu não entendo nada, mas não fico tentando dar piruada nesse troço aí. O cara lá fica tentando dar essas piruadas, não, porque é um corte de cabelo pouco evangélico. Caramba, o que tem aqui de errado no corte de cabelo da Michele, né? O que se discute nas rodas de carteado e nos salões de beleza de Brasília, mais frequentados pelo escalão de cima do governo, é se o atual corte de cabelo é adequado para o público que ela dirige suas mensagens cheias de fé evangélica. Ah, tá de sacanagem, né? Esse pessoal, realmente, eu vou te falar um negócio. Eles têm probleminha, cara. Estão com probleminha esses caras, não é possível. E, bom, para encerrar aqui o assunto, o Glenn Greenwald, quem diria, hein? Falou na Fox News que Bolsonaro é censurado no Google e no Facebook do Brasil, o que é verdade. As postagens dele certamente são restritas, são menos visualizadas nessas plataformas. Não que isso faça muita diferença, porque no final das contas, Bolsonaro tem uma força muito grande no Telegram, no WhatsApp, no Twitter também ele é muito seguido. Ele tem uma força orgânica nas redes sociais, que mesmo que uma rede social particular comece a sancionar ele, comece a evitar mostrar mensagem dele, acaba sobressaindo aos outros nisso daí, né? Realmente é uma coisa que... O que é curioso dessa notícia é muito mais o Glenn Greenwald, que já foi um lulista, né, de peso, já foi alguém que apoiava a esquerda aqui no Brasil, abandonou o PT, até o marido dele saiu do PT, né, saiu da esquerda, porque tá no PDT, né, ainda é a esquerda ainda, mas enfim, e como é que ele está migrando para esse nicho mais à direita, né? Impressionante realmente a trajetória do Glenn Greenwald. E você lembra, há poucos dias atrás, o Bolsonaro conversou com o hack da Vaza Jato, que é ligado ao Glenn Greenwald, né? O que será que o pessoal está cozinhando nessa história aí, hein? Será que teremos surpresas de hackings nessa eleição?